Bem-vindos ao Comex Connect, o maior canal de comércio exterior do Brasil. E estamos hoje aqui recebendo mais um grande convidado. Não se esquece de se inscrever, compartilhar nosso canal, difundir para os entusiastas de comércio exterior as informações das quais a gente tem buscado trazer aqui para vocês. Hoje estamos com essa figura especial. Tivemos dificuldade de trazer ele aqui porque ele não para de viajar, não para de debater comércio exterior, também é um entusiasta. Elson Isayama, bem-vindo, meu irmão, mais uma vez. Meu querido convidado aqui, ele só é presidente do Sindicato dos Despachantes Aduaneiros de São Paulo, região, né? Ele também é diretor da Tessex, a empresa que ele administra, formado em administração e hoje diretor também do DEREX, vinculado à Fiesp, todas entidades representativas e que debatem muito. Então, que conteúdo, se prepara, se ajeita na cadeira, que hoje nós vamos voar longe. Bem-vindo, meu irmão, de novo, e me diz aí, traz para o nosso público quem é Elson Isayama, esse lutador de karatê, o que você traz aí para o nosso conteúdo? Não, primeiro, obrigado, né, pelo convite. Realmente a gente teve algumas dificuldades aqui nas agendas, né, mas agradecer mais uma vez você, não só para a gente participar aqui nesse bate-papo, né, daquilo que nós tanto amamos, né, que é o comércio exterior, mas também por todo esse trabalho ao longo do tempo, né, a família Gesbeck já há mais de 50 anos, impulsionando o comércio exterior, trabalhando com o comércio exterior e em parceria a todos nós, despachantes aduaneiros. Eu acho que isso é muito relevante, muito importante e por isso a gente sempre tem que valorizar, né, esses parceiros que militam e trabalham em prol daquilo que nós também tanto valorizamos e trabalhamos, né, que é o comércio exterior. Então, mais uma vez, muito obrigado pelo convite, espero contribuir aqui com o público que nos assiste, né? E eu vou te falar que hoje eu estou desfalcado, porque o Thiago aqui também é filho do Martins, sim, né? Sim. Ele hoje não pôde estar aqui com a gente. Tiagão, não vou te perdoar, vou citar você todas as vezes. Você faltou, estou jogando com o time aqui com -1. Mas também fugiu, né? Fugiu do debate, fugiu do debate. Ele só passeando na China, na né? China, então ele se esquece dos amigos e esquece. E aí, quando eu trago uma autoridade no assunto, ele vaza. Mas é isso aí, Tiagão, um abraço. Vamos cobrar, né? Vamos cobrar dele. Mas falando, né, que você perguntou, bom, eu há 29 anos eu trabalho, né, na atividade de despachante aduaneiro. Enfim, comecei a minha carreira ali como estagiário, né, numa grande empresa, à época chamada PR Sobrinho, né? Ali a gente começou a entender e se apaixonar pelo desembaraço aduaneiro, pelo comércio exterior, né? E ao longo do tempo ali, algumas outras experiências, até em multinacionais, que me levaram, né, a trabalhar e conhecer um pouco mais da atividade e buscar ali, depois de um tempo, obviamente, fazer a nossa própria empresa e trabalhar. E aí militamos aí nesses 29 anos. E hoje você falou que eu estou o presidente, né? É o cargo temporário, né, do sindicato, né? Inclusive, esse ano nós teremos eleições, né, no próprio sindicato. E é reeleição? É que nem o nosso presidencialismo? Como é que tá? Tem possibilidade, né? E obviamente vamos ver aí para os próximos meses o que nós faremos. Não quer dar o spoiler que é candidato, é bem próprio da brincadeira. Não, mas então, e eu acho que é isso, né? A gente, como você bem falou, somos não só entusiastas, somos apaixonados pelo comércio exterior, pelo desembaraço aduaneiro e isso foi o que fez com que a gente buscasse realmente entrar nessa vida mais política, né, dessa área dentro do sindicato, porque a gente entendia que podíamos contribuir ainda mais, né, não só no nosso dia a dia de trabalho, mas também, de repente, nesse desenvolvimento de políticas, nesse trabalho realmente voltado para benefício, claro, do despachante aduaneiro, ou em prol do despachante aduaneiro, melhor dizendo, né? É que em prol do Comex automaticamente fica em prol do comércio Sim, exterior. Eu acho que essa é a grande coisa que a gente... E o teu é tão intenso, mas há quanto tempo você está à frente do Sindasp?
Esse completa, então, o nosso ciclo de 4 anos. 4 anos. Né? Mas passou como Passou se fosse rápido. 8, né? Passou rápido. Eu confesso a você que os cabelos brancos, ou já a falta deles, né? Não é mais um problema do cabelo, agora é a falta do cabelo. Exatamente, vai demonstrando claramente como ele passou rápido, né? E até vou fazer um testemunho próprio nosso. A Gesbeck sempre tratou com muito respeito e muita deferência o papel do despachante aduaneiro. Nós somos uma comunidade que se entrelaça e efetivamente nós fomos muito mais propulsores nessa sua ação, né, a ação da sua diretoria, de participar mais ativamente dos debates, também como unidade aduaneira, nesse último ciclo de gestão, porque os debates foram muito mais intensos, quantitativos, e foi a virada da chave, né? Eu acho que foi uma grande virada de chave, você percebeu isso também com relação a tecnologias, a políticas, também a questão, né, do PL, depois você vai colocar um pouco isso pra gente. E gratamente a Gesbeck conseguiu ser um parceiro indutor nesse processo, continua sendo, de apoio ao nosso parceiro, que é o despachante aduaneiro, essa peça vital que muitos, né, refutam como desnecessária, mas pelo contrário. Alguém aqui vai para uma delegacia sem advogado? Não. Alguém vai para um juiz sem um advogado? Impossível. Assim como uma carga não pode ser tramitada, né, por um caminho de regularidade aduaneira sem que o despachante faça essa funcionalidade de representatividade. Eu acho que isso, na realidade, até os próprios números, né, que são apresentados pela Receita Federal, eles comprovam isso, né? E não é de hoje, nós temos a possibilidade que o despacho aduaneiro ele seja feito de forma, digamos, híbrida, né? Então, o importador, exportador, ele tem essa possibilidade, ou ele designa lá um despachante aduaneiro, que é o único profissional que tem possibilidade, que tem dentro da legislação essa habilitação para atuar para o tomador de serviço, no caso, né, o importador exportador. E nós temos hoje, né, segundo esses dados da Receita, 95% do percentual de declarações sendo registradas, sendo efetuadas pelo despachante aduaneiro. Né? Então isso é bem relevante. E você pegou uma gestão que foi disruptiva, né, por causa dessa que eu citei agora, né, mudanças de legislação, debates sobre novas do INPE, implementação de outras ferramentas de modernidade, da qual ficou-se até uma certa expectativa de se existiria ainda a necessidade do papel do despachante aduaneiro nesse contexto. Então, efetivamente, foi um patamar de diálogo muito intenso, né? Na realidade, assim, desde que eu entrei, né, na atividade já há 29 anos, como eu falei, se discute isso, né? A questão do despachante aduaneiro, da sua necessidade, né? Por que eu contratar um profissional se eu posso fazer essa atividade? Então, daqui a pouco ele vai acabar e aí a gente pode fazer um levantamento histórico, inclusive, né, nós temos aqui uma releitura histórica feita até por um dos nossos diretores, né, por um trabalho realmente de busca dessas informações, né? Então nós tínhamos que o despachante aduaneiro existia desde 1850 e até por esse trabalho, o que faz muito sentido, né? Foram descobertos ali documentos que nessa releitura de 1809, né, da existência do despachante aduaneiro, claro, com uma outra nomenclatura, o despachante de embarcações, e eu falo que faz muito sentido porque nós temos a abertura dos portos em 1808. Né? Então, obviamente que a nossa atividade, como ela está muito atrelada à atividade né, de aduaneira, né, atividade de liberação de mercadorias, claro, os portos foram abertos em 1808 aqui no Brasil, pelo Dom João VI, né? Então, obviamente, no ano seguinte ou muito próximo, você tem, então, essa figura que começa a desenvolver o trabalho, as atividades dentro do contexto do comércio exterior. Então, faz muito sentido. Então, quer dizer, 216 anos nós estamos aqui nesse trabalho em prol do comércio exterior, né? Eu acho que essa é a grande questão. E não podia ser diferente nesse momento, né? Mesmo com a tecnologia, mesmo com todo esse desenvolvimento, obviamente que a gente entende a necessidade e o trabalho que esse profissional faz.
Isso eu também tenho que agradecer demais a nossa diretoria, né? Sim, Eu acho que com uma visão realmente de futuro, né? De olhar para frente. É claro que a gente poderia e também a gente tem que valorizar aqueles que nos antecederam, né? Não só na gestão do sindicato, por exemplo, Sim. mas eu acho também no trabalho que foi desenvolvido, eu acho que a gente sempre tem que valorizar o passado para que a gente possa cada vez mais entender e melhorar o futuro, né? Eu acho que esse é o grande papel nosso como entidade e que a gente vem trabalhando ao longo desses últimos 4 anos, né? Porque vamos completar o quarto ano aqui e quem sabe, né? A gente, quem sabe ali ter essa oportunidade com olhar de futuro ainda, né? Mas a gente repassa muito isso. A valorização das entidades de classe, principalmente as classes empresariais, né? Não só as de trabalho, mas as empresariais, porque essas discutem a estruturação do país do futuro, do Brasil do futuro. Então, nós tivemos aqui com o Carlos Mello, lá do SDAS, fez parceiro, sua menção. Grande parceiro, Então, também estou devolvendo ali claro. Que é a aglutinação desses debates que transformam o que vai ser o futuro seja das nossas profissões, que IA veio para também gerar esse frissonzinho, né? Agora seremos todos substituíveis? Não, efetivamente os debates são para a evolução e utilização de ferramentas que sejam mais aderentes ao momento atual. E como momento atual, o que você tem de destaque para colocar das ações que o Sindasp, que as entidades, a sua principalmente, têm feito como processo de modernização, né? Eu estou te fazendo uma pergunta da qual eu já sei a resposta, porque a gente acompanha muito ativamente, mas eu queria que você deixasse um pouquinho também essa modernização desses processos. Um dos objetivos do nosso canal é alcançar a juventude, né? Trazer essa juventude para o mercado de trabalho, para a nossa droguinha lá do Comex, né? Do Comex, que é uma coisa que envolve a gente. Fala um pouquinho desses projetos aí. Olha, eu diria a você que o nosso tempo seria um pouco curto. Né? Se a gente fosse desenvolver aqui todos os projetos que a gente tem feito. Todas as sementes que estão sendo plantadas. Exatamente, né? Eu acho que isso você falou bem, né? Sementes que estão sendo plantadas, eu acho que essa é uma boa palavra realmente para aquilo que a gente tem feito, né? Mas é claro, a gente desde o início entendeu que precisávamos reformular esse modelo do sindicato, né? Como ele atuava e aquilo que ele fazia, né? A gente obviamente tinha que traçar um novo caminho, de novo, não querendo desmerecer aquilo que vinha sendo feito no passado, mas eu acho que novas possibilidades geram necessidades de novos caminhos e é isso que a gente vem tentando buscar. Então a gente trabalhou numa reestruturação de time, onde a gente inclusive criou uma equipe de projetos, né, dentro do próprio sindicato. Obviamente que a gente trabalha com outras entidades, aqui vocês mesmos tiveram recentemente aqui com o próprio Procomex, aí você citou o SDAS, né? Então são entidades e parceiras que todas têm o mesmo objetivo que nós, que é trabalhar e desenvolver o comércio exterior brasileiro, né? E também valorizar aqueles profissionais, aquela que diz respeito a isso. E nossa equipe, então, a gente trabalhou também em mapeamentos de processo. Acho que a gente pôde fazer até em conjunto com entidades como a que abarcam vocês, né? Um trabalho de um mapeamento de trânsito aduaneiro, que eu acho que é muito importante. Deixa eu te interromper para fazer uma ressalva importante. Particularmente, eu também estou com os meus 30 anos de mercado aqui. Foi a primeira vez que eu vi um trabalho de essência capitaneado pelo Sindasp, de todas as fases do processo de Comex, e onde todos os entes estiveram juntos. Porto, aeroporto, zonas secundárias, apresentando esse projeto incubado dentro da Receita Federal, o que foi uma iniciativa do Sindasp, em que muitos falam, mas o Sindasp capitaneou firme, que também fazer um fórum com vários players não foi fácil. E com todas as entidades representadas. Né? A gente tem que, obviamente, dar crédito também àqueles que, né, isso não é uma inovação nossa, isso já é o que vem modificando, inclusive, a característica do comércio exterior, né? Eu acho que o Procomex mesmo foi exatamente
foi o inovador nesse contexto, né? E obviamente a gente então aproveitou. Fez assim, a gente seguiu uma metodologia, né, que já existia, na realidade essa metodologia já vem de outros desenvolvimentos, né, que foi incorporada aqui no Brasil para o comércio exterior, no caso com o Procomex, e a gente entendeu que era necessário esse momento, apesar de já ter sido feito lá atrás algum movimento nesse sentido pelo próprio Procomex, né, nesse momento a gente entendeu que era necessário fazer um olhar, né, do novo processo para este processo, né? Sim. Então, que ele carece. Então, a gente identificou ali pontos fundamentais e eu acho que esse é o grande questão, né? A gente não pode olhar com o foco exclusivamente, por exemplo, no despachante aduaneiro, né? Como eu falei, se você quer valorizar aquilo que você trabalha e desenvolve, no caso, todos nós somos players do comércio exterior, nós temos que valorizar o melhor fluxo, a fluidez para o comércio exterior. Como um todo, né? Porque cada vez mais o comércio exterior desenvolvido, ele valoriza a todos nós que trabalhamos nessa cadeia. Então, essa é a grande ideia quando a gente faz mapeamentos como esse. Trabalhos em conjunto com os órgãos, né, de fato. A gente, inclusive, recentemente nós fizemos ali, em conjunto com a Anvisa, né, os testes referentes à validação do pagamento centralizado, que são ganhos, inclusive a gente está já nesse processo que tem sido implementado aqui para as atividades da Anvisa, mas a gente insiste com o governo de que esses testes em conjunto, ele faz com que a gente tenha uma minimização do impacto negativo As mudanças, elas são necessárias e elas geram um impacto, né? A diluição de burocracias de alguma forma. Então, quando você mitiga essas potenciais, eu não falo em problemas, eu falo em desafios, né? Quando você consegue mitigar esses desafios, né? Minimizando esses impactos que eles podem ter, acho que isso é fundamental para todos nós. Você também vivenciou aquele momento da entrada do Siscomex, em 97, sim. Onde nós ali tivemos uma parada do movimento de importação no Brasil, né? E o que a gente quer, e a gente percebe que isso também é um movimento dos próprios órgãos públicos, né? O que eles querem, de alguma forma, é fazer essa passagem de bastão com uma melhor qualidade, maior agilidade, mas também que nesse momento, por mais que tenhamos desafios, eles sejam minimizados por um processo muito mais cooperativo. Colaborativo. Eu acho que esse é a grande questão e eu diria que é o grande fator aqui desse novo processo. E claro, aí você tem questões internas, né, do sindicato, como até mudanças de estatuto que nós fizemos, né, até nesse momento de eleição também, para ter algumas... ser muito mais diverso, né? Você ser muito mais inclusivo, né? E aquele que a gente acredita ser o maior movimento e mais importante movimento que a gente tem feito, que é o de qualificação, né? E a gente, de um programa que foi intitulado Educomex, que a gente tem trabalhado nele, porque a gente imagina realmente que a mudança, a transformação, ela vem por intermédio de educação, de qualificação, cultura, né? Então, esse para nós é o grande movimento, é um movimento que a gente quer fomentar, até mesmo nós temos grandes profissionais, né, do mercado que estão ali ativos, mais de 120 horas e a todo mês a gente inclui mais horas de cursos, né, no programa. A gente quer sempre incentivar que os importantes players do mercado, os importantes personalidades, né, que nós também venham aqui dar aula para a comunidade, porque a gente entende que o Educomex não é nosso, não é para o despachante, é para a comunidade de comércio exterior e isso a gente tem buscado realmente valorizar e trabalhar muito, né, qualificação, educação. Porque isso é transformador. Claro, né? É a comunicação, né? Até deixo o nosso canal aberto para todos os meios, todas as interações, a gente está divulgando, porque vocês estão trabalhando muito estrategicamente, eu vejo que é difícil a gente se ater aqui a um panorama, porque a gente é tão próximo às iniciativas, mas
o cerne é a educação, né? Ou Sim. seja, a principal semente é você formar, e eu acho que vocês foram fantásticos nessa iniciativa. Porque se você não formar a educação, você não gera, não irradia para os demais ambientes. Além do Educomex, algum outro highlight? O desembaraço é fantástico, né? No dia do despachante aduaneiro, se programem, é virtual também, né? Foram debates fantásticos. Nós tivemos lá na beirinha falando com o Thiago, ele também falou com relação à questão de quanto reduziu de burocracia, as questões da Anvisa. A Anvisa veio também engajada, né, nesse novo processo. Em breve teremos grandes novidades aí. Eu vejo que tudo isso é um bastidor pesado, do qual, né, eu participo menos, mas eu vejo você está envolvido de corpo e alma, você, sua diretoria. Um abraço também à diretoria, né, que se divide em várias etapas, né, cada um com uma expertise, né? Então, me fala um pouquinho aí do que mais a gente tem Como eu te falei, né? A gente poderia fazer aqui um programa de algumas horas aqui, se a gente pudesse explicar todas as ações nossas. E, claro, a gente tem buscado trabalhar realmente com a maior divulgação possível daquilo que tem acontecido, das mudanças que têm ocorrido no comércio exterior, para que a gente tenha cada vez mais uma melhor qualificação e uma melhor instrução processual, né? E nós, despachantes, somos muito responsáveis por isso. Então, o Desembaraça realmente para trazer informações e inovações, né? Trazer diretamente daqueles que provê que trabalham nesse desenvolvimento, como Receita Federal, Anvisa, MAPA, Receita, até os ICMS, né? Cefaz, Secretaria da CSEX, né? MDIC, enfim, a gente tem trabalho com os órgãos anuentes. Ainda o próximo mês, né, mês de junho, nós teremos algumas palestras com órgãos anuentes que já entraram de forma efetiva ao Portal Único. Quer dizer, a nossa ideia é, nos próximos meses, trazer esses órgãos anuentes, porque eu sei que, fugindo um pouco até, mas enfim, dentro dessas discussões, vamos lá. A gente fala que tem muita gente ainda perguntando sobre o Portal Único, né? Quando vai começar do INPE? Pessoal, a do INPE já começou, né? O jogo já está rolando. Nós estamos já num cenário onde esse processo já é uma realidade, não é uma coisa que vai acontecer. Inclusive, nós temos para entrar agora, no final do mês de junho, os dois mais importantes, eu diria, em termos de número de processos. É sempre bom citar isso, né? Porque todos são importantes no contexto. Mas em número de processos, né, de licenciamentos, que seriam MAPA e Anvisa. Só que nós já temos outros, né, como MCTI, ANP, Inmetro e tantos outros que já estão no contexto do portal. Então a gente precisa, inclusive, já fomentar com que o mercado, de uma certa forma, se utilize desses órgãos, para que, inclusive, eles tenham possibilidade de, no cenário real, verificar quais são as dificuldades ou se está tudo indo muito bem, para que cada vez mais a gente desenvolva. Então a gente teve essa ideia de trazê-los, né, porque muitas vezes são órgãos, como eu falei, menores em termos de número de licenciamentos, que o pessoal muitas vezes, né, o mercado de forma geral, pode não enxergar, mas eles são tão importantes quanto outros para aquelas mercadorias que são importantes. Então esses movimentos sempre, não só como Desembaraço, como as palestras que nós fazemos, são fundamentais. A gente sempre busca trazer ao mercado ou levar ao mercado tudo aquilo que a gente entende que é relevante para o comércio exterior, né? A visão da direção desses órgãos, em especial, né, obviamente aqui da Receita Federal. O Desembaraça, ele teve essa ideia, né, de valorizar o dia do despachante aduaneiro, fazendo uma semana, né, de palestras e eventos. E aí a gente sempre comunhando também com alguns outros eventos. Então a gente conseguiu incluir o Desembaraça também em alguns outros eventos importantes que nós temos, como a própria Intermodal, que foi esse ano, né? O Desembaraça esteve presente no maior evento de comércio exterior, de logística, né? Da América Latina, eu diria, né?
Então, eu acho que nada melhor do que estar nesse contexto, esse importante player que é o despachante aduaneiro, e fomentando cada vez mais essas discussões. E temos outros mapeamentos e outros trabalhos e desenvolvimentos que a gente quer fazer. Nesse sentido, vou só reafirmar o que você está dizendo aqui para cativar o nosso público aqui. A do INPE é a grande virada de chave da desburocratização ou do realinhamento das regras de jogo trazidas com um novo sistema, né? Ou seja, esse é a grande virada de chave, é por isso que a gente precisa incentivar com que os players, sejam eles grandes ou pequenos, comecem já a fazer esse ciclo. Ter algum canal com o Sindasp para que essas demandas de testes sejam reproduzidas para o Sindasp para efeito de debate com as entidades? Na realidade, até o Sindasp tem, desde o ano passado, né? Nós já temos, desde abril do ano passado, um grupo de trabalho, né, que foi estabelecido na nossa entidade, tem trabalhado de forma expressiva ali na verificação, validação e teste realmente de processo. Então, nós temos identificado, né, como eu falei, alguns desafios e a gente tem posicionado mensalmente os gestores do portal sobre esses desafios que a gente encontra, né, nesses testes. E, enfim, esse nosso grupo é muito ativo, tem não só despachantes aduaneiros, tem empresas de sistema, tem importadores, né, que participam desse movimento realmente na validação, né, do ambiente, né, do portal único, para que a gente, de novo, minimize esses impactos. Então, esse grupo de trabalho é muito ativo, a gente tem toda semana, né, uma reunião desse grupo de trabalho, testes que são efetuados e assim, a gente incentiva aqueles que tenham problemas a até mandar para o Sindasp aqueles problemas para a gente avaliar se são realmente problemas que cabem nessa discussão e no desenvolvimento realmente que depois a gente passa para os gestores do portal. Aí eu vou te dar o Road, que foi uma ferramenta que vocês têm abertas lá, ele é um indutor desse processo ou não? O Road ele tem uma outra característica, né? Aqui nós estamos falando, o GT do INPE ele está falando basicamente da questão referente ao novo processo, né, de importação. E o Road, ele, de uma certa forma, ele é aberto, foi uma estrutura, uma ferramenta até estabelecida pela Superintendência da 8ª Região Fiscal, e ele é aberto para os temas inerentes ao comércio exterior, né? Então, nós, nessa desenvolvimento que a gente teve ali, né, do sistema, basicamente, mas toda a gestão, ela tem sido, e ela é feita pela própria Receita Federal nesse processo. Então, ali você coloca potenciais itens de desenvolvimento, né, desse cenário do comércio exterior para ser discutido, e aí a Receita também faz essa validação até para levar para os COFACs, né? Eu acho que é isso, e em São Paulo tem esse benefício que é a questão do COFAC transversal, né, juntando todas as delegacias, né, daqui do estado de São Paulo, e o Road também é uma ferramenta que contribui para essa transversalidade do debate, exatamente. E para quem não conhece, o Road é o Radar de Oportunidades Aduaneiras, exatamente, que está dentro do site do Sindasp, é isso? Ele tem ali, mas tem até um site específico, né? O próprio Road, você coloca Road, ele pode abrir um site específico. E dentro desse processo, fazendo um gancho, hoje, quais são os maiores entraves e desafios que você visualiza nesse ciclo? Eu ia para outro caminho, mas já que você colocou dos desafios, né? Hoje você destaca alguns desafios, entendo que muitos foram superados em função da própria proatividade pública institucional, nessa força conjunta, multitarefada de buscar a melhoria contínua. Mas além disso, o que você ainda enxerga que é entrave e desafio que a gente precisa debater, que a gente precisa conscientizar para ser mitigado? Eu acho que a gente tem até já notificado, né, os próprios gestores do portal sobre alguns pontos de atenção, né? A gente entende que, por exemplo, uma questão referente aos atributos, né, que já é inerente a esse movimento, né, a esse sistema, né, a mudança constante, né, perene ali, os órgãos entendem que é necessário fazer algum ajuste, a gente entende que isso é necessário.
mas nesse primeiro momento a gente até já tinha falado sobre a possibilidade de ter uma situação muito mais, uma passagem de bastão ainda um pouco mais flexível, sem mudanças tão radicais, mudanças tão periódicas como vem acontecendo, né? Tá. Você tem algumas, você acaba, e a gente, vários segmentos falam, né? Acaba de fazer o seu respectivo catálogo, aí de repente você tem alguma mudança em algum atributo, então aquilo faz com que o catálogo seja desativado até você atualizar com aquelas novas mudanças, né? Então, assim, esse é um desafio, porque nós estamos nesse processo, né? Então, para dar uma maior estabilidade. Mas eu também diria que o grande desafio parte de nós, iniciativa privada. Usuários. Né? A gente sabe que muitas vezes a gente fica com receio em função ali de tempos, né? E o Cefaz de São Paulo, por exemplo, São Paulo que é responsável por 53% das importações no Brasil, a comunidade fica um pouco preocupada porque o Cefaz São Paulo, na questão de pagamentos, ainda não entrou, né? De forma automatizada, então ele teria um manual. A gente entende que esse movimento seria um desafio, mas o próprio Cefaz já indicou que no final de julho, primeira quinzena de agosto, ele tem já todos os cenários incluídos de forma automatizada. E aí é um chamamento que a gente faz, com a Anvisa, né, e o MAPA, em 30 de junho, também nesse contexto, eu acho que a gente incentiva que o pessoal, a partir desse momento, também já comece a fazer cada vez mais processos para que a gente possa verificar ali potenciais desvios, né? Problemas, desafios, né? Desculpa. Que a gente tenha e assim a gente consiga mitigar realmente riscos para a implementação efetiva. Então, nós, privado, precisamos entender esse momento, a importância desse momento e que somente trabalhando em conjunto, né, nós então conseguiremos ali a implementação de uma forma mais rápida e mais e menos com menos desafios, né? Com menos manutenções, né? Mas que legal. Eu vou aproveitar dentro desse gancho, a gente está falando de evolução sistêmica. O que você visualiza aí como a nova realidade do IA nessa tecnologia, né? Estou te fazendo uma pergunta, mas dentro do nosso ambiente a gente debate muito isso, né? Qual é a tua visão? Isso vem para melhoria? Isso é uma ferramenta que ajuda? Esses sistemas embarcados que a gente está discutindo já vão vir com essa mitigação desses processos via IA? Me dá um pouco da tua visão. Acho que o debate do IA, ele claro, não apenas para a nossa atividade, né? Eu acho que para todas as atividades, né? E é claro que ele traz benefícios para todos nós, né? Mas veja o que a gente tem, por exemplo, no chat, né? GPT da vida sim, e tantas outras tecnologias similares, né? Depende daquela pecinha que está atrás, fazer de forma adequada lá a pergunta, né? Para ter a resposta adequada. Então, a IA, claro, ela é uma ferramenta, ela é um instrumento que vem para contribuir, colaborar demais para o desenvolvimento, enfim, das profissões, de tudo aquilo que nos envolve. Mas, se não tiver, eu diria, aquele profissional qualificado e conhecedor, né, desse processo, você pode ter ali grandes desvios que gerariam muitos problemas para a empresa. E eu vou citar até ontem, engraçado, me perdoe, Dina, pela indiscrição, né? Mas eu vou ter que citar uma conversa que a gente teve, né, ontem. A Dina é uma das nossas diretoras, você conhece bem. Queridíssima, um beijo, Dina. De uma discussão com um despachante de um outro país, né, que ele fez uma verificação da IA, com a IA local e pediu para que houvesse a troca de uma classificação. Aí ela falou, mas como assim, né, troca de classificação? Mas tá bom, me dá aqui subsídio.
aí com a resposta da IA, mas de um material que não tinha absoluto, era um material médico, né? E de repente ele vinha com um material mecânica. Que falou, mas isso aqui não tem sentido. Não, mas essa foi a resposta que a IA me deu, né? Bom, a IA pode dar diversas respostas, depende da pergunta, sim, né? Eu acho que é essa a grande questão. Então, se você não tiver depois essa inteligência que aí humana, né? Inclusive de saber, peraí, tudo bem, né? Houve uma resposta da IA, mas ela precisa ter um desenvolvimento, uma elaboração melhor aqui no entendimento. Deixa eu voltar para o modelo antigo também e pegar aqui o meu livrinho, né? Deixa eu dar uma lida aqui e ver que a regra como funciona, né? A regra de classificação, por exemplo, e tudo mais. Então, quer dizer, existe ainda, ela vem para ajudar, eu reforço isso, sendo bem repetitivo, mas ela depende também dessa pecinha que somos nós, conhecedores desse processo para poder realmente desenvolvê-la de uma forma muito mais efetiva. E eu vou reforçar, essa pecinha agora ela é fundamental para a implementação desses sistemas, para que essa pecinha entre no jogo, atue para a indução desses processos de novidade e traga a resposta correta, né, para que os sistemas sejam bem implementados e que a nossa funcionalidade seja viável. Né? Ou seja, eu fiz um mix geral do nosso papo aqui e eu estou sendo chamado já pela atenção aqui que o tempo está acabando, passa rápido. Dentro dessa perspectiva, é fundamental o reposicionamento, eu acho que isso é um pouquinho da nossa cultura, do papel do despachante também como um consultor prévio, né? A gente fala muito no juridiquês, você tem o jurídico contencioso e você tem o analítico, não sei se trazer o despachante para o pré-processo, dele ser realmente esse consultor, a inteligência aduaneira, você acha que é o novo papel do despachante aduaneiro? Então, Ricardo, você vê, isso é uma questão que a gente tem discutido bastante internamente, né? Porque, na realidade, essa já é uma função do despachante aduaneiro, né? Mas cultural do brasileiro fazer a prévia? Mas eu te diria que é o seguinte, na realidade, a visão que o mercado tem, de uma certa forma, do profissional, ainda é uma visão... de fim, não de começo. E completamente equivocada, né? Do burocrata, né? Como se nós fôssemos... inclusive, a gente já teve uma discussão no sindicato se a nomenclatura despachante aduaneiro cabia, né, para a nossa realidade, para tirar um pouco desse viés, né, de que... Não, é o cara do balcão. Esse cara é o que gera a burocracia do país, e não é, né? Isso já é o nosso trabalho, já vem da nossa história. E eu te citaria, inclusive, um trabalho que foi feito, né, pelo chamamento da Federação, da FEAduaneiros, né, e foi feito pela Unicamp, que ele já indica isso, né, que as empresas veem um despachante aduaneiro como um consultor, né, de todo esse processo. Isso já era uma coisa verificada, obviamente, nós já sabíamos disso, já praticávamos isso, né? O nosso dia a dia é esse trabalho, né? Esse pré, né? Poxa, nós somos não só conhecedores da aduana, né? Do processo aduaneiro brasileiro, né? Mas nós somos conhecedores realmente do suporte dessa análise logística, dessa análise de potenciais benefícios que aquele material, aquele processo pode ter para que você, então, possa desenvolver cada vez mais e melhor o seu negócio. E até com um custo mais barato. Com custo melhor. Né? Então, tudo isso eu acho que é fundamental no nosso processo, que a gente já faz. Meu amigo, estou sendo pressionado. A produção aqui está me dando já... Eu preciso que você me dê um pouco da tua mensagem final, um pouco da tua visão de perspectiva, já encaminhando já para o nosso ciclo final. Quem gostou, vai dando like, compartilha, porque esse homem aqui vai ter que voltar muitas vezes aqui para a gente continuar debatendo, mas dá indo para a reta final aí um pouquinho da tua visão de futuro. Eu acredito que, como a gente falou, né, desde o início até da nossa gestão aqui à frente do sindicato, né, a diretoria mesmo, o pilar central era o de qualificação, de educação, né? Então, a valorização do profissional, do despachante aduaneiro, ele viria, ou ele só vem através
desse pilar, né? Então, o olhar de futuro realmente é que o despachante, o profissional esteja sempre preparado para toda a inovação, toda a mudança que o comércio exterior traz, né? Que o mercado de forma geral nos traz. Então, esse trabalho tem que ser perene e esse trabalho a gente vem desenvolvendo. E que a gente não tenha medo exatamente da tecnologia. Só quem pode ter medo é quem não estiver preparado, né? Então, a tecnologia ou qualquer outro evento que venha para mudar e transformar, né? Eu acho que ele é fundamental e eu sei que o tempo é curto, mas rapidamente, né? E eu vivi isso. Não, mas vamos estourar esse tempo. Eu estou louco para estourar esse tempo aqui. Porque meu pai, ele era desenhista projetista, né? E quem não conhece hoje, né? O desenhista projetista é o engenheiro sem o título de engenheiro, sem o curso superior, né? E eu já citei essa história algumas vezes. E ele, por sorte, ele estava naquela transição para aposentadoria, né? No momento que um tal de AutoCAD chegou para o processo, né? E ele, obviamente, foi um dos caras que, isso daqui é bobagem, né? Esse negócio aqui, sistema, computador, né? Esse negócio aqui não vai servir para o meu negócio. Ninguém faz o cálculo tão especializado e preciso como eu faço com as nossas réguas, os nossos, tudo aquilo que já existia naquele momento. E claro, né? É como eu falei, ainda bem que ele já estava numa transição de carreira ali para a aposentadoria, porque obviamente que o AutoCAD está aí, né? Os sistemas estão aí e tudo mais. Acabou com o engenheiro, né? Você deixou de ter esse profissional ali na ação, no trabalho, no desenvolvimento ali Virou uma ferramenta para ele, né? É óbvio. Então, tudo aquilo que vem de tecnologia, para nós, despachantes aduaneiros, para o mercado de forma geral, ela é colaborativa, né? Ela vem contribuir para que cada vez mais a gente desenvolva a nossa atividade da melhor forma. Então, eu diria que para isso nós temos que estar preparados, né? Qualificados. Esse é o grande desafio, a qualificação, a preparação do profissional para tudo e qualquer situação que venha a acontecer de mudança ali para frente. E por isso que é tão importante vocês explorarem o Educomex, né? Eu acho que essa semente é o caminho e o sindicato fez muito bem essa iniciativa de trabalhar o Educomex. Então, vejam lá, vejam as iniciativas do sindicato, entrem no site do Educomex. É uma comunidade que está se formando muito interessante para a gente trabalhar nessa linha. Exatamente. E aí agora a cereja do nosso bolo, né, a reta final mesmo, é que você de alguma forma dentro da tua carreira, a gente faz essa brincadeira, passe para o nosso público aí um pouco do que foi mais diferente aí, uma situação peculiar que mexeu com o teu, que marca a tua carreira, porque eu acho que isso envolve um pouco do nosso dia a dia também, né? Bom, histórias, a gente tem muitas histórias ali, né? Até aquelas que a gente não pode nem contar, né? Isso é verdade. Mas, quer dizer, não é que modificou a minha vida, mas como, eu acho que até eu estava lembrando dessa história ontem, a gente estava conversando, que eu te falei, a gente estava com os nossos diretores e aí a gente muitas vezes tem algumas situações que você relembra do passado, né? Sim. E aqui, lembrando de uma situação que aconteceu, eu trabalhei no aeroporto, né, na parte de conferência de cargas também, né, isso foram experiências maravilhosas que me trouxeram até aqui, né. E aeroporto é adrenalina 24 horas. E aí, eu acho que nenhum despachante ouviu falar nisso, né, mas aí tinha uma carga urgente, né. E aí o pessoal falando, se vira e tudo mais, e eu, puxa, como é que eu vou falar com esse fiscal, né? Eu não conheço esse fiscal e como é que é, né? Então você pergunta para os amigos, né? Sim. Ditos amigos, né? Que estavam ali no aeroporto. Principalmente, né? De Comex, né? Que é Vem cá, poxa, eu tenho uma carga urgente aqui, como é que eu falo com o fiscal fulano de tal aqui? Não, chega na intimidade, né? E aí fica tudo normal. Ele tem uma fruta que ele gosta. Você chega e fala para ele, fulano, e a fruta, né? E aí, então ele já intimidade e tal, então sim. Vem aqui tranquilo, né? E aí, como a gente usa no termo do futebol, o juvenil foi lá, né?
E chegou, ô, senhor, fulano tal, Goiaba, como é? Meu amigo, o homem, e olha que eu tinha carga urgente, né? O homem queria me bater e sai daqui, e o pessoal lá fora Rindo. dando aquela risada. Eu falei, cara, você me ferrou, né? Aí ele falou, não, deixa que agora a gente vai tentar te ajudar ali a resolver esse problema, mas me deixou numa saia justa naquele momento, mas felizmente eles me ajudaram depois, porque senão eu ia também matar eles, né? Porque eles me colocaram numa situação embaraçosa. Mas enfim, tudo foi resolvido, né? E tudo certo. Vamos para frente, né? Por isso que é bom. Aqui, como é que é o nosso ambiente? É um ambiente tenso, né? Como você colocou. Tem esses amigos da onça, verdade, né? Que chega lá e acaba botando a gente, mas a comunidade no final acaba se completando. Exatamente. Ficou alguma mágoa do dito Goiaba lá que você brincou lá? Especialmente porque ele liberou a carga, então. Ele relevou, né, a brincadeira. Não sei se ele levou na brincadeira, mas eu acho que depois. Não, mas ele relevou, falou, botamos o cara numa pegadinha. Legal. Pô, legal. Elcio, mais uma vez, cara, assim, todo tempo é pouco aí pra gente falar, né? E a gente fala muito do Comex. Verdade. Foi uma honra estar com você aqui. O tempo realmente é curto, pô, tô ainda com a cabeça aqui pilhada, um monte de situações que a gente quer trazer de assunto, mas te agradecer teu tempo de estar aqui com a nossa comunidade. E para você que está nos acompanhando, agradecer a Martins, a China Fácil, a Gesbec, que são as entidades que estão por trás da gente aqui, o Thiago, que, né, faltou hoje aqui nesse debate, Fujão, né, compartilha com o nosso canal, né, Comex Connect, dá like, eu acho que também é um pouco da nossa motivação. A gente não tinha essa ferramenta e a gente está tentando falar com o nosso público de forma mais imediata para tentar trazer, mas peguem justamente essa situação do EduComex, é uma base de formação inovadora que fala muito com a nossa realidade. Vamos trazer o Yuri aqui. Já está escalado, mas é outro fujão. Tem muita gente lá do Sindasco que está fugindo do nosso debate. Vamos trazer. Você vai ser responsável de afunilar eles para cá. E é isso aí, pessoal. Mais uma vez, obrigado. Obrigado, Elson. E que venha mais vezes e que a gente tenha esse ambiente em prol da associação e do Comex como um indutor de chamar os nossos novos profissionais. Legal, obrigado. Obrigado.